Olá, queridos, queridas. Hoje nós vamos ter um momento de meditação sobre a sexta-feira que nós experimentamos hoje, a sexta-feira da Paixão, ou sexta-feira santa, como é chamada pelos cristãos. Então, nós vamos ler o texto que está em Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 33. Quando chegaram a um lugar conhecido como Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à direita e o outro à sua esquerda. Apesar de tudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. A seguir, dividiram entre si as vestes de Jesus, tirando sortes. Uma grande multidão estava presente e a tudo observava, enquanto as autoridades o ridicularizavam, exclamando: salvou os outros, pois agora salve-se a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Da mesma forma, os soldados se aproximaram e também dele zombavam, oferecendo a ele vinagre, e o provocavam: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também havia sido afixada uma inscrição acima dele, onde se lia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam crucificados esbravejava insultos contra ele: não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu, afirmando: nem ao menos temes a Deus, estando sob a mesma sentença? Nós, na verdade, estamos sendo executados com justiça, pois que recebemos a pena que nossos atos merecem. Porém, este homem não cometeu mal algum. Então, dirigindo-se a Jesus, rogou-lhe: Jesus, lembra-te de mim quando entrardes no teu reino. E Jesus lhe assegurou: com toda a certeza te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E já era cerca de meio-dia, quando as trevas cobriram toda a terra, até às 3 da tarde. O sol perdera seu brilho, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Então Jesus bradou com voz forte: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. O centurião, constatando o que tinha acontecido, glorificou a Deus, exclamando: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões que haviam afluído a fim de presenciar aquele acontecimento, ao verem isso, retiraram-se aos prantos, batendo nos peitos. No entanto, todos aqueles que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, permaneceram, ainda que a certa distância, observando atentamente todos esses fatos. E eis que havia certo homem chamado José, natural de Arimateia, uma cidade da Judeia e membro do Sinédrio, que era bom e justo. Ele não havia concordado com o veredito, tampouco com o proceder dos outros, e aguardava o reino de Deus. Foi à presença de Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então, tirando-o da cruz, o envolveu em um lençol de linho e o depositou num túmulo cavado na rocha, no qual ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia acompanharam José de Arimateia e, contemplando o túmulo, viram como o corpo de Jesus fora colocado naquele local. Em seguida foram para casa e prepararam perfumes e bálsamos, e no sábado descansaram em obediência ao mandamento. Então, esse texto fala sobre os acontecimentos da Sexta-feira Santa, da Sexta-feira da Paixão de Jesus, da morte de Jesus na cruz. Então, essa data que os cristãos rememoram a crucificação de Jesus é a sexta-feira que antecede o domingo de Páscoa, quando os cristãos de toda a terra comemoram a ressurreição de Jesus. E Billy Graham declarou a respeito da morte de Jesus:
que a morte de Jesus não foi de um mártir. Sua morte foi de um Salvador. Jesus, ele veio à Terra com um propósito, se tornar o sacrifício completo pelo pecado da humanidade. Então, a morte de Jesus não foi um erro. Foi, na verdade, parte do plano eterno de Deus para a nossa salvação, para a nossa redenção. O Filho de Deus era perfeito, era sem pecado. E na cruz, todos os nossos pecados foram transferidos para Jesus. Por causa da morte e da ressurreição de Jesus, hoje nós temos esperança para a nossa vida aqui, agora e para a nossa vida eterna. Então, a vinda de Jesus à Terra foi o acontecimento mais importante da história da humanidade. É tanto que a história da humanidade é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. E a nossa história de vida, como cristãos, também é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo, nós éramos velhas criaturas. E depois de Cristo, nós somos novas criaturas. Nós hoje temos a natureza do nosso Pai, que é Deus. E nos tornamos filhos de Deus, por causa do sacrifício de Jesus na cruz, que nos reconciliou com o Pai. Então, em Romanos 5:8, diz assim: porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda andávamos no pecado. Então, Jesus, ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Porque hoje nós não somos mais pecadores. Hoje nós somos filhos de Deus. Porque nós não andamos na prática do pecado. O pecado hoje é um acidente na nossa vida. Por causa dessa natureza de Deus que está em nós, nós podemos andar em novidade de vida, não andar na prática do pecado. Então, em 1 Pedro 3,18, nós vemos: pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de conduzir-nos a Deus, morto de fato na carne, mas vivificado no Espírito. Então, Jesus, ele morreu uma única vez pelos nossos pecados. O justo Jesus, que não tinha pecado, morreu pelos injustos, que é toda a humanidade. E com o propósito de nos conduzir a Deus. Ele foi morto na carne, mas foi vivificado no Espírito. Porque o Espírito Santo de Deus o ressuscitou dentre os mortos no domingo. Então, a gente, nesse texto que nós lemos de Lucas 23, nós vemos ali no versículo 34, a oração de Jesus. Ele rogou ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Lucas 23, versículo 34. Apesar de tudo que Jesus estava vivendo ali na cruz, tanta humilhação, tanto sofrimento, ele ainda fez essa oração. Apesar de tudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então, a gente vê aqui no versículo 48 que a oração que Jesus fez aqui na cruz já foi respondida pelo Pai. No versículo 48 diz assim: e todas as multidões que haviam afluído a fim de presenciar aquele acontecimento, a crucificação de Jesus, ao verem isso, todos aqueles acontecimentos ali da natureza, o dia se tornou em trevas, de meio-dia às 3 da tarde. Tantas coisas aconteceram depois que Jesus morreu, né? E eles ficaram perplexos e eles viram que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus. Aqui fala: e todas as multidões que haviam afluído a fim de presenciar aquele acontecimento, ao verem isso, retiraram-se aos prantos, batendo nos peitos. Essa expressão de bater a mão no peito era uma forma dos judeus demonstrarem arrependimento. Então, esse profundo espírito de arrependimento veio sobre aquelas pessoas.
que presenciaram a morte de Jesus, presenciaram aqueles sinais da natureza que sucederam, né, durante a crucificação de Jesus. Então, esse arrependimento preparou milhares de pessoas para o dia de Pentecostes, quando Pedro fez o discurso. Vamos lá em Atos 2, 37, 41, para a gente ver o resultado do discurso de Pedro no dia de Pentecostes. 37 ao 41. Atos 2. Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos. Caros irmãos, o que devemos fazer? Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão distantes, enfim, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras dava seu testemunho pessoal e os encorajava, proclamando: sede salvos dessa geração que perece. Assim, todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados, e naquele mesmo dia juntaram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. Então, é maravilhoso isso. Jesus intercedeu por aquelas pessoas que estavam ali, participando daquela atrocidade que foi o espancamento, ele carregar aquela cruz pesada, ele ser levantado, os pregos nas mãos, nos pés, tudo aquilo que ele estava vivendo ali por nós, pelos nossos pecados, para que nós fôssemos reconciliados com o Pai. Então, por causa do sacrifício de Jesus, hoje nós temos paz com Deus. Hoje nós nos tornamos a justiça de Deus, nossa conta com Deus está zerada, por causa do sacrifício de Jesus. E ali, então, aquelas pessoas puderam ser preparadas através do arrependimento para receberem a palavra através da vida de Pedro. E no dia de Pentecostes entregaram as suas vidas para Jesus. E foram batizados mais de 3.000 pessoas. Foram acrescidas à igreja, mais de 3.000 almas. Então, hoje, nossa oração é por um profundo arrependimento de toda a humanidade. Que nós oramos por salvação dos perdidos. Aqueles que não conhecem Jesus como Senhor e Salvador, que sejam alcançados pela salvação, pela palavra de Deus. As palavras de Pedro tocaram profundamente o coração daquelas pessoas. E hoje nós oramos porque as pessoas estão buscando mais a Deus, estão lendo a Bíblia, estão ouvindo pregações através da internet, estão assistindo cultos, até pessoas que não são crentes, que não são católicas, estão ouvindo os cultos pela televisão. Então, nós oramos por mudanças para melhor em todas as pessoas. Eu creio que quando esse isolamento acabar, quando nós tivermos liberdade para ir e vir, nós vamos dar mais valor no congregar. E eu creio num grande avivamento na igreja do Senhor Jesus, em toda a face da terra. Todos que são chamados cristãos, não importa a denominação. Eu creio num grande avivamento. E nós já aprendemos que avivamento não é Deus que faz. Avivamento é a resposta dos cristãos para Deus. É o nosso fervor de espírito, é o nosso anseio pela presença, pelas manifestações do Espírito Santo no nosso meio. É que acontece o avivamento no meio dos cristãos. Então, o avivamento é a nossa resposta ao amor de Deus. Porque tudo que Ele podia fazer por nós, espiritualmente, Deus já fez. Através da vinda de Jesus, para morrer pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos salvação, para que nós fôssemos cheios do Espírito Santo, para que nós nos tornássemos filhos de Deus, fôssemos perdoados. Então agora é a nossa resposta para Deus que vai trazer o avivamento no meio dos cristãos. Então nós não seremos mais os mesmos. A igreja não será a mesma para a glória de Deus. Eu creio nessa transformação de dentro para fora em cada cristão. E aqueles que não são cristãos sendo salvos, entregando as suas vidas para Jesus. Eu creio numa grande onda de salvação por toda a face da terra. E nós vamos orar por isso, amém?
Pai, em nome de Jesus, nós oramos por toda a humanidade. Toda a humanidade na Terra está passando pela mesma situação de isolamento, de ameaça por uma doença. Mas nós cremos num Deus todo-poderoso que pode nos guardar, que pode nos isolar de tudo isso que está acontecendo, Pai. Mas o isolamento é físico, espiritualmente nós estamos ativos, estamos intercedendo por tudo isso, estamos intercedendo por vidas, vidas curadas, vidas transformadas, vidas salvas por Jesus nesse tempo. Cremos nisso, Pai, e te entregamos toda essa situação em toda a terra. Confiamos no Senhor como nosso Pai, em nome de Jesus. Amém.